Bem, pessoal, falamos então sobre políticas públicas esportivas. Assim como falamos em aulas anteriores sobre um esboço mais geral, realmente sobre as questões de políticas voltadas a esporte e educação, esporte e participação, esporte e rendimento, hoje vamos explorar um pouco mais o que a legislação, algumas leis desde a partir de uma Carta Magna, com a Lei de 88, com a Constituição de 88, até realmente migrando para a Lei Pelé, até realmente algumas leis possam realmente nortear a nossa prática e nos embasar teoricamente para muitas vezes até recorrer recurso público para poder ser isso como uma carta na manga, para poder angariar fundos ou de uma prefeitura ou de um órgão mais estadual ou de um órgão mais federal. Então esse artigo ele vai ter realmente, com um breve resumo, quer discutir o papel desenvolvido pelo Estado. Como o Estado ele desenvolve esse papel, qual é a participação do Estado realmente em promover políticas públicas, bem como discutir e reformular sobre o significado empregado ao esporte no ambiente escolar, recreativo e de lazer. Nos ambientes escolares, então, e de lazer, tais políticas elas estão nos objetivos propostos para essa área. Vamos discutir mais à frente, como realmente existe um grau de direcionamento mesmo de recurso público para o rendimento, e até muitas vezes instrumentos políticos e ideológicos utilizam isso como uma ferramenta de propaganda, até para poder convencer realmente a sua população, e uma falta de incentivo na área do lazer e na área do esporte educacional. Muito bem, esse trabalho ele vai ter então como esse segundo artigo, também eu vou deixar depois anexado nesse PowerPoint os dois artigos para vocês terem isso um pouco mais acessível. Tá? Esse artigo então ele tem como introdução mostrar como os profissionais que utilizam do esporte como espaço de trabalho, tanto cientistas que direcionam suas pesquisas a esta área, ou seja, eu sou cientista, seja da área qualitativa ou da área quantitativa, utilizo desse recurso para poder investigar as minhas crianças, ou os meus atletas, ou a comunidade a qual estou investigando. Então isso eu posso, não exatamente eu como um sujeito de intervenção, mas eu posso ser um sujeito de investigação, realmente do que acontece nessa área. Ou muitas vezes eu faço parte da indústria de equipamentos, eu quero de repente, a partir de uma política pública, desenvolver materiais esportivos, aperfeiçoamento de palmilhas, ou de uma joelheira do vôlei, ou de um instrumento esportivo para melhorar a performance ou a forma com que essa comunidade tem de praticar esse esporte. O envolvimento midiático também é grande nesse processo, onde as mídias, é interessante para uma ferramenta de mídia estar tendo isso como uma matéria para divulgar em seus canais, instalações esportivas espalhadas pelo território brasileiro, como é o caso, acontece muito em Itajaí, ou pelo menos acontecia, que é a PELC, que vamos falar em breve mais à frente aqui, que é um projeto de esporte, de lazer e cultura, que muitas vezes dá àquela comunidade, exemplo, em Itajaí, bairro Promorá, que dá aquela cidade de Itajaí, no bairro Promorá, uma estrutura de um estádio, um galpão com instrumentos para promover atletismo ou promover outros esportes ginásticos para aquelas crianças. Então isso gera um certo legado para aquela comunidade. Aquela comunidade agora tem um espaço realmente público, gratuito, para desenvolver a sua prática física. E também, entre outros pontos que ressaltam esta ascensão das próprias políticas públicas. Entra alguns fatores, como o próprio crescimento demográfico, o desenvolvimento socioeconômico, a própria proliferação da mídia, a busca de entretenimento e qualidade de vida, que é realmente um dos mercados que mais vendem no mundo. Acredito que depois da indústria bélica e da indústria farmacêutica, uma das indústrias que mais cresce no mundo hoje é a indústria do entretenimento. Então hoje as pessoas buscam muitas vezes atividade física para se divertir, realmente para sentir prazer. O benefício que ela possa oferecer é consequência, mas a causa principal é o prazer que ela possa oferecer para a pessoa. Então hoje, realmente, pensar a atividade física como estratégia também de entretenimento é uma grande estratégia até para captar alunos, captar clientes, tá ok? E também consciência e conhecimento do próprio valor do esporte em si. Que muitas vezes, em alguns esportes,
aqui no Brasil, pensando nos esportes coletivos mesmo, que não são hegemônicos. Pensamos no basquete, né, que é uma aula de campo que vocês vão ter, né, no próximo módulo, vocês que entraram em 2019. Né, o basquete, vocês vão observar quando tiver nessa matéria, é um esporte altamente complexo, né, tanto a questão como se faz um passe quicado, um passe de ombro, um arremesso, lance livre, como, né, a própria triangulação ao poste, as situações dos armadores, os alas, é difícil, é complexo, exige muito, né, e muitas vezes não é acessível. Hoje é muito mais prático, hoje no Brasil, o futebol. Né? Eu me lembro da minha época, para jogar futebol, chinelo, jogava-se futebol. Né? Qualquer bola velha jogava-se futebol. Então chinelo lá, contava 3, 4 lajota, fechou a travezinha livre. Oi? Que chute! Nossa, que chute! Que era aquele tamanho para todo mundo. Né? Até porque muitas vezes, né, o pobre não tem tamanho de pé, né? Aquele tamanho para todo mundo. Você fica ali e seja Deus quiser. E então é um esporte muito mais popular, muito mais acessível para o futebol. O basquete não. Tem que ter uma bola específica. É cara essa bola. É cada tamanho. Feminino, adulto, tem bola feminina. Olha quantas variáveis. Então o futebol é um pouco mais democrático. O basquete precisa de uma cesta. Né? Há uma cesta, uma altura, me corrija se eu estiver errado, 3,5 metros. Então existe uma dimensão específica da cesta, 3,5 metros da altura, para poder realmente praticar esse esporte. Então, essa questão, quando falamos do valor do esporte, chegar aquele esporte que muitas vezes não é hegemônico, para aquela criança é de suma importância. Para que essa criança, esse adulto, esse idoso, aumente essa questão, né, como falamos na própria licenciatura, o seu repertório da cultura corporal de movimento. Então, aumente esse arcabouço da cultura corporal de movimento. Bem, aqui alguns dados, aqui mais respeito de datas, né? Pensando que no ano de 2003, o esporte ele passou então a contar com o Ministério, né, e com o intuito de direcionar aí o esporte brasileiro por vias de políticas públicas. Ou seja, somente em 2003 temos então um Ministério do Esporte. Agora analisamos a questão histórica. Foi lá em 37... Aí pensamos em 37, esse período de Getúlio Vargas, Segunda Guerra Mundial, onde realmente o esporte pertenceu ao Ministério da Educação. Aí pensamos numa linha do tempo, aqui em 1990, muda para a Secretaria de Esportes da Presidência da República. Depois, em 92, passa para o Ministério da Educação novamente, e em 95, ao Ministério do Estado, Extraordinário dos Esportes. Então os termos vão mudando. Realmente existe um aumento, uma questão de corpo que o esporte vai ganhando com uma mudança de nomenclatura. E lembrando que a nomenclatura não é ingênua. Se eu mudo uma nomenclatura, eu mudo toda uma intencionalidade. Existe uma semântica, né, a respeito da nomenclatura em dizer que se eu mudo um termo, naturalmente eu mudo toda uma intenção ali do gesto. Bom, Grazi, joia, maravilhas. E depois ali de 95, né, temos ali lá em 99, 2002, Ministério do Esporte e Turismo. E hoje observamos que o esporte é uma construção histórica, então, criado e socialmente desenvolvido. Então, pensamos que o próprio fortalecimento, né, da identidade cultural, da cidadania, da autodeterminação do seu do seu povo, e com vistas à defesa da soberania do país. No elemento poder-estado, tem as seguintes funções. O Estado, e tem naturalmente esses 3 poderes, né? O legislativo, o judiciário e o executivo, né? Fazem parte dos 3 poderes que vão realmente nortear a política pública no Brasil. Derek, seja bem-vindo, beleza? Tais características, Derek, observamos então, que formam o Estado, então, como importante, se não o principal elaborador, então, de políticas públicas. Então, claro que vamos até discutir também isso hoje, né? O sistema privado ele vai ter realmente uma responsabilidade em muitas vezes financiar, fazer essa parceria público-privada, mas o Estado tem um poder muito grande de fomentar a política pública. Até por órgão das Brás, né? Temos aí a Petrobras, né? Temos a Eletrobras, que apesar da sua a privatização, né? Mas existe um processo que ela possa patrocinar realmente como forma de política pública. Então, e tais características tornam o Estado então importante, se não o principal elaborador de políticas públicas, como citamos anteriormente.
como em que mediam as relações entre poder público e sociedade. Vamos fazer essa ligação entre o que é o público e o que é o social em si. Explicitados em documentos tais como as leis, programas, linhas de financiamento, maneiras de orientar ações que normalmente envolvem aplicações de recursos públicos. E com isso é importante entender que o esporte ele pode, então, muitas vezes, ser utilizado como meio de atingir determinado fim político. E aqui nós entramos nas questões ideológicas, independente, né, das questões mais conservadoras, né, ou seja, mais neoliberais ou mais progressistas, que é a tendência de cada ideologia puxar a sardinha mais para o seu lado, né, devido à ideologia vigente no momento. Significa então definir quem decide o que, quando, com que consequências e para quem. Ou seja, independente da ideologia vigente, é puxar, né, o campo mais para o seu lado. Se eu tenho uma ideologia realmente vigente de forma mais progressista, eu tenho uma tendência mais às classes sociais, ao movimento social em si. Se eu tenho uma tendência mais liberal, né, eu tenho uma tendência mais mercadológica, uma tendência mais competitivista, né, ampliar mercados. Eu tenho essas tendências, que é muito comum dependendo de quem está assumindo, né, o governo e qual o tipo de ideologia vigente naquele momento. Então, o esporte ele tem esse fim, né, político em si. Então, o debate ele segue estas estruturas em 3 sessões. Então, basicamente, hoje, nós vamos, né, elencar nossa aula nessas 3 sessões principais. Palavra de políticas públicas, vamos falar de breves considerações. Nós vamos discutir um pouco a política pública esportiva nacional, né, e os meandros e as suas expectativas. E depois vamos tecer algumas considerações finais. Tá? Então, inicialmente, vamos falar então dessas breves considerações. O poder público ele tem relevante tarefa de estimular a prática desportiva, seja no âmbito recreativo, educacional e de alto rendimento. Isso ao longo do texto nós vamos repetir sempre, certo? Âmbito recreativo, educacional e alto rendimento. A noção clássica de política, até umas pessoas devem estar se perguntando, professor, política? Puxa, mas eu não gosto de política. Por mais que você não goste de política, nós vivemos na polis, vivemos na comunidade. E política é algo tão antigo que pensamos aqui em alguns conceitos de Aristóteles, quando remete-se aos gregos, né? No seu livro A Política. Se refere à cidade, quando pensamos em política, se refere à cidade, se refere ao que é urbano, se refere ao que é civil, o que é público, inclusive ao que é social ou o que é sociável. Tudo que é social, tudo que é sociável é político. Às vezes temos um preconceito, uma questão às vezes até partidária, mas entendamos tudo que é político é o que convive, é o aperfeiçoamento da polis. Isso é a política. Um conjunto de ações então promovidas pelo poder público com o intuito de intermediar suas relações com a própria sociedade. Envolve a utilização de recursos públicos. Aqui um conceito desse autor, lá em 2001, né, o Pisolati, que ele cita algumas sistematizações de Estado e ações do Estado voltadas à consecução de determinados fins setoriais ou gerais, baseados na articulação entre a sociedade, o próprio Estado e o mercado. Ou seja, unir realmente o que é da sociedade, o que é preconizado pelo Estado e o que é esse ente, o mercado, né? O que o mercado preconiza, né? Ouvimos bastante, tendências do mercado. Né? Então, essa entidade chamada mercado também, ela vai influenciar no Estado e influenciar também na própria sociedade. E alguns dos modelos, né, de análise acerca das políticas públicas. Então, são formas de nós analisarmos essas políticas públicas a partir, então, de 8 modelos. E aí vamos esmiuçar cada um deles. Como modelo institucional, que é originário de instituições governamentais. Esse é um modelo, né, de políticas públicas voltado à parte institucional. Quando temos um modelo, ali, Graça, modelo de processo, por exemplo, temos que é centrado mais nos caminhos para o desenvolvimento do que propriamente em seu conteúdo. Ou seja, é mais no percurso do que o conteúdo desse percurso. Esse modelo de processo. Ele pensa mais no meio do que no fim, tá? Nesse modelo de processo. É um modelo mais
é intencional do que o modelo final. Um modelo mais intencionalista do que o modelo finalista, nesse modelo aqui de processo. No modelo de grupos, tais como os partidos políticos, por exemplo, o sujeito ele será importante na medida em que participar de um grupo. Ou seja, se nesse modelo de grupos aqui, numa política pública, vocês somente conseguirão verba pública se vocês fizerem parte daquele partido político, independente da ideologia que está vigente. Tá? Nesse modelo de elite, nas políticas públicas, elas fluem de cima para baixo. Apenas quando houver, principalmente, instabilidade do sistema vigente, ou seja, manifestação social. Então, quando as elites começam a observar, opa, lá em Navegantes tem muita manifestação social. Né? Os manifestantes estão querendo lá, querendo quadra, querendo realmente um espaço público de lazer, querendo mais investimentos, estão verificando realmente que existe uma discrepância muito grande do que é investido no rendimento e do que é investido no recreacional, do que no educacional. Então, lá, os acadêmicos da Uninter estão se manifestando realmente lá no ferrobote. Então, daí, opa, os governantes de elite, vamos lá, o que vamos fazer para melhorar isso aqui, vamos desenvolver então uma política pública, e aí nós temos esse modelo de elite. E o modelo racional, onde o custo-benefício de determinadas ações, com dificuldades e discordâncias sobre os valores e benefícios. Ou seja, é aquele modelo de custo-benefício, né? O quanto que eu ganho, o quanto que eu perco a partir desse processo. O modelo incremental, ou seja, é a continuidade de projetos iniciados em governos anteriores. É aquele momento em que eu vou assumir a prefeitura aqui de Navegantes, vou dar continuidade no projeto, né, Hora do Treino, que acontece aqui na beira da praia, do governo anterior. Então, esse é um modelo então incremental, quando eu dou continuidade ao que era feito anteriormente. Um modelo de teoria dos jogos, quando eu busco então aí com isso maximizar os ganhos, minimizar as perdas e com mínimo de movimentos possíveis, ou seja, é um tabuleiro. Né? Quando eu tento dar o mínimo de movimentos possíveis e maiores ganhos, e tento não cair na casinha realmente de um revés. Né? E dificilmente encontra-se correspondência nesses casos com a vida real. Muitas vezes ao longo do percurso eu caio sim em alguns revés, ou muitas vezes a verba não chegou no momento que eu previa, não consegui realmente dar conta de prestar, né, aqueles fundos que me foram destinados. Temos um oitavo modelo aqui, último, que é um modelo sistêmico, que busca a capacidade de responder às demandas, gerar acordos e o próprio cumprimento, né, pelas partes interessadas, carente de interpretações mais democráticas. Ou seja, não é um modelo muito democrático esse modelo sistêmico. E esses foram então os principais modelos quando falamos aqui acerca das políticas públicas então vigentes. E com isso já podemos então ter uma noção aí clara da importância da complexidade do tema. Ou seja, numa aula passada nós discutimos então um pouco, né, até o conceito de política pública. Então hoje estamos explorando um pouco mais sobre esse debate. Nós temos matérias, né, tanto na licenciatura quanto no bacharel, sobre política pública, que é um tema realmente muito complexo para verificar isso. Hoje, inclusive, tivemos aqui, né, um acadêmico de pós-graduação, né, que vai fazer, acadêmico de enfermagem, que vai fazer sua pós-graduação na área do SUS, pensando em concursos e quer estudar política pública, como o SUS, né, quer estudar legislação pública, para poder realmente entender mais essa complexidade. E pode ou não atingir os resultados esperados, mas desperta a necessidade de trabalhar determinadas questões em sociedade. Por mais que muitas vezes iniciemos uma política pública e não conseguimos uma continuidade, ou muitas vezes uma derrota, mas é importante que tenhamos uma experiência inicial a partir disso. E as ações estatais, elas têm um raio de ação e uma amplitude maiores do que os entes privados. Ou seja, naturalmente o Estado tem um poder maior, né, do que realmente a iniciativa privada. E aí um outro tema, né? Então antes falamos de algumas questões mais gerais, agora falaremos de alguns meandros e algumas expectativas. Então aqui vamos falar também do próprio tripé, né, que vem a responder, lembrando, a questão número 2 aí do nosso estudo de caso. Bem, primeiramente, para que o esporte se efetive como política de Estado, é necessário então que se estabeleça uma rede de intervenção.
entre ministérios, ou seja, os ministérios têm que estar envolvidos nesse caso, não somente o Ministério do Esporte, mas também o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, outros ministérios têm que, de repente, estar envolvidos realmente para poder facilitar essas políticas públicas. A União, quando pensamos no ente federativo, né, os estados, né, correspondentes, Santa Catarina, enfim, os municípios, no caso aqui, Navegantes, e os entes governamentais, né, quem estão à frente, os prefeitos, os vereadores, né, e não governamentais é a própria iniciativa privada. Ou seja, é necessário aqui, né, segundo esse texto, ter uma boa parceria, tanto pública e também privada. Pois a aproximação dessas instituições, ela poderá então consolidar o processo de maneira a ter continuidade. Né? Quando eu tenho todo um sistema envolvido, a tendência de uma continuidade é muito maior. Então a Política Nacional do Esporte, ela é dividida em um tripé. E aí vem a resposta, certo? Que eu poderia ter aqui aqui em amarelo, que é o esporte de alto rendimento, voltado à performance. Temos também o esporte educacional, que busca a questão aqui dos problemas sociais. Temos também o esporte recreativo e de lazer, que busca o conceito ampliado de saúde. Então busca realmente aquilo que nós discutimos em aulas passadas, aquilo que é o esporte de alto nível, não o esporte de alto rendimento, né, que busca muitas vezes o fim de competitivo, mas o esporte de alto nível, que respeita o crescimento e o desenvolvimento motor de uma criança, que respeita suas fases maturacionais, né? Para quem já conheceu o Puleto de Galarru, que respeita aquelas fases, né? A fase rudimentar, a fase realmente mais especializada da criança, ou mesmo aquilo que Piaget fala, né? O período sensório-motor, o período operatório concreto, operatório formal, segundo algumas faixas etárias que essa minha criança possa ter. Bem, a própria Secretaria Nacional de Educação, Esporte, Lazer e Inclusão Social realiza então uma série de ações desenvolvidas na figura de programas e documentos. E dentre esses documentos temos alguns projetos então, como o projeto Segundo Tempo, projetos esportivos sociais, programa Segundo Tempo no Mais Educação, temos programas Recreio nas Férias, Prêmio Brasil de Esporte, Lazer e Inclusão Social, Esporte e Lazer na Cidade, e todas essas são políticas, então, nacional de esporte, educação, lazer e inclusão social, que acontece no próprio Ministério da Educação. Tudo isso para desenvolvimento de políticas públicas nacionais do Ministério da Educação, e do esporte, perdão. Esse estrutura, então, hierarquicamente, existe uma certa hierarquia para a estrutura mesmo dessas políticas nacionais esportivas, como, por exemplo, aqui as políticas esportivas brasileiras, como elas não importando o âmbito de manifestação, tem um caráter totalmente, primeiramente, funcional, instrumental, mercadológico e, por consequência, né, por conseguinte, selecionador. Muitas vezes vem a selecionar, às vezes, os melhores, que às vezes os direcionamentos dessas políticas públicas são voltados realmente mais ao alto rendimento. E aí tendo realmente um grande aparato ideológico, né, segundo o próprio texto. E aí nisso, né, torna o país uma potência olímpica, né, são esses os chavões, muitas vezes, como um instrumento de propaganda, né, de massa ideológica, né, tornar o país uma potência política, uma potência olímpica, perdão. Ou objetivo de selecionar dentro das oficinas e turmas de programa Segundo Tempo e da PELC, né, os melhores talentos. E daí vem aquilo que nós falamos, que por consequência, selecionador. E observamos que nesses termos aqui, né, funcional, instrumental, mercadológico, tem um aparato ideológico neoliberal, um aparato ideológico voltado ao mercado, voltado realmente às questões mais conservadoras, né, vigentes. E daí, naturalmente, essas propagandas que nós temos aqui vão realmente a fomentar, a incentivar as massas, né, a poderem realmente dar corpo a realmente esse próprio aparato ideológico aqui. Bem, o esporte e o lazer são então utilizados como mercadoria ou pseudo-direito social. E aí fica essa provocação, né? Esse pseudo-direito social. Muitas vezes coloquei minha filha no vôlei, naquela política pública, naquela PELC,
mas daqui a pouco ela está participando de jogos de competição, alto rendimento. Não era isso que eu queria com minha filha. Né? Muitas vezes eu, como pai, tenho a intenção de colocar minha filha num esporte coletivo com fins recreacionais ou com fins educacionais para que aprenda um esporte e não venha realmente a desenvolver competições. Então, muitas vezes, o aparato ideológico tende a puxar novamente a sardinha mais para o seu lado. E aí observamos algumas controvérsias entre o âmbito teórico e o operacional das políticas públicas nacionais. Né? Aquilo que se vê na teoria e aquilo que realmente se efetiva na prática, em especial quanto ao real sentido, né, dessas políticas públicas do que é objetivado em si. O esporte ele se especializa atualmente então em 3 setores, reforçando: escolar, recreativo e lazer, né, e o próprio alto rendimento. Então, essas 3 especializações do esporte hoje nós temos, que possibilitou também a quebra do próprio paradigma histórico da educação física, que, por exemplo, que preza pelo esporte unicamente de caráter competitivo, que busca eficiência e eficácia. Novamente, um aparato ideológico voltado ao mercado, buscando corpos competitivos, buscando corpos eficientes, né? Pensando isso o quê? Que eu tenho realmente pessoas para um bom mercado, sejam pessoas com uma boa aptidão física, pensando aí no alto rendimento, seja no ambiente esportivo ou no mercado de trabalho. E aqui realmente essa quebra de paradigmas quando nós temos aí o esporte recreativo e quando nós temos o esporte de lazer. O esporte educacional, perdão. O esporte recreativo e o esporte educacional, que no caso aqui é o escolar. Desenvolvimento do esporte, então, tem direcionado esforços e políticas apenas para o rendimento. E aí realmente vem a grande provocação desse artigo, né? O grande investimento, né, no alto rendimento. Tá, professor, e quanto que é realmente esse investimento no alto rendimento? Pensamos que entre 2014, aqui dados do próprio Ministério do Esporte, e 2016, cerca de 1 bilhão, um B de bola, de reais investidos no alto rendimento. Todos aqueles programas que estamos anteriormente, né, entre 2014 e 2016, tivemos então 1 bilhão de reais investidos no alto rendimento. E na educação, né, no esporte educacional e no esporte lazer, quanto que foi investido desse 1 bi? Né? Acredito que uma parcela muito pequena. E aí nós temos algumas leis que vão realmente fomentar, principalmente essa lei aqui, que é a Lei 9.615/98, a Lei Pelé, que ela vem realmente fundamentar outras. Essas 2 primeiras aqui, elas foram elaboradas com o intuito de regulamentar o esporte Brasil, né? E regulamentar o esporte e nortear as ações entre os entes públicos e privados, ou seja, são leis que regulamentam essa parceria pública e privada. E tais medidas estatais originam então esportes e consequências na escola e também nos espaços de lazer, bem como diversos autores, assim como na própria licenciatura nós estudamos bastante esses autores, Grazi, como o Walter Brasch, né? Com o próprio coletivo de autores, quando pensamos em uma abordagem crítico-superadora, ou seja, trazer a vontade popular para dentro da construção histórica daquilo que é o fazer do movimento humano, daquilo que é o fazer entre a cultura corporal de movimento. Esse outro autor, que vem com uma outra abordagem, né? Aqui um autor da Universidade Federal aqui de Santa Catarina, UFSC, o Eleanor Kunz, um senhorzinho, né? Já com seus 60 e poucos anos, gente finíssima, você tive a oportunidade de conhecê-lo, o professor Eleanor Kunz, né, que vem com uma abordagem chamada crítico emancipatória, tem um fim mais intencionalista, que traz o esporte mais pela intencionalidade e não tanto pela finalidade. E aí vem algumas bases filosóficas fundamentarem esses respectivos. Aqui o coletivo de autores, como Karl Marx, com a intenção de trazer a vontade popular, né? E aqui Eleanor Kunz traz realmente Immanuel Kant com esse intuito mais intencionalista. Aqui o esporte enquanto rendimento, né, se desenvolvido no meio educacional, ele se torna um elemento então segregador e excludente devido às suas características. Ou seja, se eu reforçar esse esporte de rendimento no ambiente escolar, com um grau de heterogeneidade de alunos que nós temos, a chance de nós segregarmos, excluirmos esse aluno é grande.
Então, para quem vai para a escola, né, fica também mais essa provocação e esse alerta, né, a buscarem mais esse esporte na escola, né, um esporte mais educacional, um esporte mais de lazer. O alto rendimento ele é consequência. O texto ele não exclui o alto rendimento, né, mas ele questiona somente o alto rendimento, né, somente ênfase em selecionar talentos, como o Brasil, a potência olímpica, tá? E deixa desatendidos outros importantes aspectos sociais do esporte, em especial a área educacional e lazer, como citamos. Então é necessário então que tais políticas elas advenham de diagnósticos e planejamentos em prol de demandas existentes da sociedade, nas esferas educacional, lazer e alto rendimento. Então observamos que o texto ele não exclui o alto rendimento. Ele questiona, opa, esse bolo, esse 1 bilhão de reais, vamos dividir mais, né, de forma mais igualitária, né? Uma boa fatia para o lazer, uma boa fatia para o esporte e educação nas escolas, e uma boa fatia realmente para o esporte rendimento. Quem sabe essa seria uma das estratégias para, de repente, a escola hoje não ser tão sucateada. Hoje observamos que o Fundeb, né, esse fundo que ampara a educação básica, muitas vezes não dá conta dos recursos que a escola precisa, fazendo com que a escola muitas vezes faça ações externas para poder angariar fundos. E muitas vezes, quando nós temos uma política pública voltada ao esporte, essa é uma estratégia a mais que a escola tenha para angariar fundos. Ok? Então, algumas considerações finais para nós encerrarmos o nosso trabalho, né? Há muito, então, a se discutir e reformular sobre o significado empregado ao esporte no ambiente escolar e o esporte recreativo e mesmo de lazer. Esses autores aqui, Vago, Lobisolo, Brecht, Santin, que também colocam em evidência o próprio conteúdo esportivo de maneira a questionar a forma de institucionalização do esporte na escola. Então, essa é a grande crítica desse texto. Interesses políticos, econômicos, culturais e outros permeiam o esporte. Então, entender que a cultura permeia o esporte, a economia e a política também. Copa do Mundo e futebol e as Olimpíadas realmente são um dos grandes ferramentas, né, hoje de angariar fundos pelo Estado. A função estatal, então, necessita equacionar, né, de maneira mais equânime as políticas públicas direcionadas aos 3 âmbitos. Então, a ideia é essa, dividir o bolo de forma mais igualitária. E é isso, pessoal. E já obrigado aí por vocês. Encerro aqui esse vídeo e abro para vocês aí perguntas. Perguntas? Sim, não, nada, por enquanto. Então tá, beleza, pessoal. Muito obrigado aqui, encerrando o vídeo e